Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento, este espaço aqui que é o espaço hoje há 18 anos no ar, é um espaço que ganhou o mercado de televisão do Rio Grande do Sul. Agradeço muito aos nossos telespectadores da região metropolitana, do litoral norte, aqui da rede Comunidade de Televisão, na Grande Sul TV. Govinatsky, começou no mês de junho, né? Começamos o mês de junho e vamos ver se esse mês de junho também traz boas promessas à nossa economia e ao nosso desenvolvimento. A coisa não está muito boa, mas enfim, a gente tem que torcer. Luiz Braz, nosso comentarista, hoje vamos fazer uma entrevista com ele, né? Porque o cara foi vereador, conhece todos os problemas da cidade e foi visto, sabe de quê? De patinete. Foi visto de patinete? Foi visto de patinete pela cidade, é verdade? Um homem moderno. Olha, mas você sabe que eu realmente estou com uma vontade enorme de andar de patinete. Eu gosto muito de bicicleta, não é? Mas eu estou com uma vontade muito grande de andar de patinete, mas eu não andei ainda. Não teve coragem? Meus filhos andam. Não, eu acho que eu andaria bem, não teria nenhum problema para andar com patinete. Eu só acho, e aí está o Govinatsky, que é alguém assim, que sabe muito de legislação de trânsito, eu acho que os patinetes, eles ficam muito perigosos, para eles mesmos, perigo para eles mesmos, quando eles andam em meio do trânsito. Acho que o patinete é realmente um veículo para a gente se divertir muito, não é? Mas ele não pode se transformar num veículo para que as pessoas possam, de repente, fazer o que quiserem com ele, não é? Lá em São Paulo tem uma regulamentação, não é, Govinatsky? Já estão com regulamentações. Desculpe, essa preocupação que coloca o nosso sempre vereador Luiz Braz, ela é extremamente pertinente. Porque o patinete, ele passa a ser um veículo com maior velocidade do que a própria bicicleta e, ao mesmo tempo, por ser um veículo de duas rodas, ele também não pode transitar na calçada. Não deveria. Não pode, é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro a bicicleta e qualquer outro veículo, obviamente, similar à bicicleta, não é como é o caso do patinete, transitar na calçada. Isso é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro só permite a passagem, o trânsito do ciclista na calçada desmontado da bicicleta. O ciclista desmontado, o código trata bem assim, o ciclista desmontado equipara-se a pedestre. A calçada é do pedestre. É o lugar sagrado do pedestre. Então, de fato, há um conflito muito grande, vereador, no sentido de que o patinete está trazendo riscos grandes à incolumidade das pessoas. E é bom dizer o seguinte, assim, olha, como é legislação federal, o município, no meu entender, não tem como fazer os regulamentos. O regulamento, ele tem que ser geral. Eu não sei como São Paulo, de repente, fez lá o seu próprio regulamento, estabelecendo uma legislação para São Paulo. Sim. Se nós pegamos a Constituição, as legislações ligadas ao trânsito, praticamente a maioria das legislações, elas são, na verdade, federais, não é? Os municípios, tem um artigo no Código de Trânsito Brasileiro, se não me engano é o artigo 24, que dá certas competências aos municípios, como é o caso da fiscalização de trânsito, é competência do município, a questão da sinalização é competência do município, como também a questão do planejamento da circulação. Então, o município tem competência para criar vias apropriadas a cada um dos modais. Seria uma ciclovia, por exemplo? Uma patinete via, uma ciclovia, algo assim. Mas, de fato, o município ele tem limitações de competência. O grande problema que se põe para a regulamentação é a questão do controle. Para haver controle, tem que haver uma sinalização, um emplacamento do veículo, para que esse veículo possa ser, então, fiscalizado e, eventualmente, multado. Porque essa multa, vereador, ela vai para o sistema do Detran, que é um sistema único, todas vão para lá, e lá existem os cadastros. Então, para o próprio Código de Trânsito e as próprias resoluções do CONTRAN, elas têm normas com dados obrigatórios, sob pena de nulidade,
daquele auto de infração. Kovinski, eu acho que o município de Porto Alegre está demorando muito. Por exemplo, lá em São Paulo, já colocaram, por exemplo, velocidade máxima 20 km por hora. É competência do município. É competência. Aí sim, não tá, ele não podia, vamos dizer assim, aumentar lá para mais de 100 e... Exatamente. Né? Agora, ele pode, por exemplo, limitar em 20. Exatamente. Né? Eu acho que aqui também deveria imediatamente surgir uma legislação nesse sentido. Concordo. Sabe? Não é? Fazendo com que também os patinetes aqui não pudessem ir a mais de 20. Exatamente. Aliás, não só patinetes, né? Bicicletas também, se nós pegarmos ali a Orla do Guaíba, que eu gosto muito de ir lá, eu gosto de caminhar, não é? Eu vejo na Orla, por exemplo, bicicletas andando, às vezes, em alta velocidade nos passeios, colocando em risco os pedestres que estão caminhando. E a própria vida deles, né? Como tu E a fala própria sempre, vida né? deles, não é? É. Então, às vezes, eles estão saindo. Por exemplo, eu particularmente, independente da legislação, eu não tenho nada que a bicicleta, para poder sair lá do trânsito que é pesado, principalmente no período da tarde, final de tarde, não é? Que ela possa vir calmamente, quando você andando ali, sabe, no passeio, para poder sair dali, para poder ir embora. Agora, de repente, o cara imprimir uma velocidade alta, ele coloca em risco crianças, idosos, né? Mais idosos que eu, não é? Mas pessoas que não têm, assim, a mobilidade suficiente para poder sair da frente da bicicleta, não é? Exatamente. E isso acontece muito. E é bom que o telespectador entenda que nós não somos contra, né, Silvio, a essas situações. Nós somos favoráveis. Nós somos favoráveis, mas... Segurança. Exatamente, segurança, regramento. Na época que eu estive na IPTC, como diretor de trânsito e circulação, foi feita uma consulta, não é? Uma consulta para saber, foi 2005 a 2008 que eu estive lá, foram 3 anos e meio, e se fez uma consulta para saber qual era o interesse e qual era, digamos assim, a expectativa do uso da bicicleta. Porque se via já naquela época, inclusive comparativamente, como exemplo de países como a própria Holanda, não é? Precursora e hoje é que mais uso tem da bicicleta como meio de transporte. E se fez essa consulta, né, para justamente nortear as ciclovias. Né? Então, claro, na época, sim, não houve tanto interesse, mas você sabia que haveria interesse. Então, o que acontece hoje? Hoje nós temos aí já um plano cicloviário, que é para ser, na verdade, um plano cicloviário integrado com os outros modais de transporte, principalmente com o transporte coletivo de massa, né, para o uso da bicicleta. Agora, nós temos que realmente ter regra, nós não podemos ter num parque como a Redenção, que eu costumo caminhar bastante na Redenção, a gente sendo atropelado por bicicletas, por patinetes, e temos que pensar não só na questão do pedestre, como nós, que ainda temos uma boa agilidade, ainda estamos no auge da nossa juventude, né? Mas acontece, né? Mas e as crianças? Estamos na faixa que ela ainda é aceitável. Mas as crianças e as senhoras idosas ou grávidas. Não, e se você pegar a legislação de São Paulo, o tráfego é até 20, tem que usar capacete, não é? E eu vejo aqui, por exemplo, muita gente, pais levando crianças, sabe, no patinete. Olha, é bonito. Agora acontece o seguinte, se acontecer uma queda sem o capacete, e aqui ninguém anda de capacete, né? Quando anda de patinete, não anda de capacete. Se acontecer uma queda, pode acontecer ali um acidente grave, não é? Com certeza. E é tudo que nós não queremos. Bom, esses assuntos aqui nós vamos começar a aumentar em termos de frequência aqui no programa, porque nós estamos num ano pré-eleitoral, né? Eu vejo, por exemplo, eu vejo na cidade assim que já está uma movimentação para tapar os buracos da cidade, que é uma coisa importante. Mas esses assuntos nós vamos tratar nos próximos programas, aqui com o Brás, que foi vereador, certamente será nosso vereador também, e um camarada que, né, Govinati, conhece, assim como tu conhece o trânsito, né, o Brás conhece os problemas da cidade. Eu acho que depois do Dib, que foi um vereador que acho que quase 50 anos o Dib ficou, né? O Dib é o cara que conhecia a cidade, todas as ruas da cidade. O Dib ficou, na verdade, durante... Uns 10 mandatos, eu acho que ele ficou, né? Uns 10 mandatos. 40 anos. E o Dib foi secretário de obras e foi prefeito. Isso. Né? E esse conhece tanto quanto o Dib. Agora é o seguinte, sabe por que eu não fui nunca nada disso? Meu partido sempre foi de oposição.
eu gosto de ser de oposição, entendeu? Porque é uma maneira de você... Está mais liberado para cobrar as Estado coisas. legislativo fazendo cobranças. Com certeza. Não é? É uma função realmente muito importante, não é? Mas que as pessoas, às vezes, elas não sabem fazer isso. Agora, mas tem uma coisa, tem que saber fazer oposição também, né? Quando está na oposição, quer que o executivo não faça nada, não é? Mas quer impedir que o executivo O faça. Luiz Braz sempre fez uma oposição branda, com conhecimento de causa, exercendo o papel que é um dos Com papéis certeza. importantes, mais importantes, acredito, que fazer a legislação é fazer a fiscalização Muito do bom. executivo. Com certeza. Com certeza, governador. Com certeza. Obrigado pela presença, então. Obrigado. Nessa entrevista hoje, né? Olha, para mim, Essa entrevista que hoje. prazer estar ao lado do Govinaski e aqui contigo, Silvio. Sempre é um prazer muito grande para a gente. Conversando sobre problemas da Em cidade. nome de... Eu estou aqui, em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Tá certo. Eu também vou no Zafari sempre, né? Bom, rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento.